Eu imagino que você quer instalar um elevador na sua casa, mas ainda não tem tanta certeza de quanto vai custar este projeto. Para tirar essa dúvida, eu vim aqui na casa de uma cliente aqui em Minas Gerais, que é um caso super ilustrativo. É uma casa de 2 andares, onde encontramos 5 opções de elevadores diferentes para resolver a acessibilidade dela. Nesse vídeo eu vou apresentar cada uma dessas opções, falar os preços delas, o que se tratam os equipamentos, onde eles vão ser instalados na casa, e eu tenho certeza que vai ser muito útil para você tomar a decisão do elevador na sua casa. Entre essas opções, terão formas mais baratas de resolver o elevador e formas mais sofisticadas. Acompanhe esse vídeo até o final e você vai ver uma referência muito boa para você aplicar no seu projeto. Vamos? Meu nome é Rômulo Marques, sou engenheiro mecânico especializado em elevadores e atuo há mais de 10 anos nessa área. Comecei a trabalhar com elevadores junto com o meu pai e sou um dos criadores do meuelevador.com, um site onde oferecemos a melhor forma de comprar elevadores no Brasil hoje. Nós já compramos mais de 300 elevadores em diferentes projetos para os nossos clientes e sempre seguimos uma regra de ouro que vamos aplicar aqui na casa da doutora Rosângela, que é sempre avaliar todas as opções possíveis antes de escolher o elevador. A doutora Rosângela se mudou há alguns anos para Minas Gerais e escolheu essa casa maravilhosa perto da sua família. Ela planeja viver o resto da vida aqui. A casa é ampla, num bairro ótimo, mas só tem um problema. A casa não tem elevador. Conversando com a doutora Rosângela, ela falou que chega a subir e descer as escadas 15 vezes por dia. E é isso que a gente veio resolver aqui. Então o elevador facilita. Assim, normalmente eu subo várias vezes ao dia. Sempre a gente esquece alguma coisa em cima, desce, sobe. Então o elevador seria um conforto. A idade vai chegando, a gente pode precisar. A primeira opção de elevador que pensamos para a casa é uma opção mais simples, uma opção prática de ser instalado, que é a instalação de um elevador a vácuo diretamente aqui dentro dessa sala. A ideia principal é aproveitar que existe um mezanino disponível para a chegada do elevador no 2º andar. Com esse mezanino a gente consegue criar um acesso fácil para o equipamento sem ter que fazer tanta obra. E o elevador a vácuo, por ser um sistema autoportante, ou seja, por ser uma estrutura que equilibra em si mesmo, a gente consegue instalar na parte de baixo e fixar chegando na parte do escritório. O elevador a vácuo encaixaria bem nessa parte e não seria necessário quebrar o piso para fazer um poço. A gente consegue instalar ele por aqui e simplesmente fazer um apoio por baixo dele. Em termos de diâmetro, ele pega um espaço de aproximadamente 1,05 m. Então é uma área que seria suficiente para cá. Um ponto negativo é que ele ocuparia um pouco essa área da sala, onde já tem uma mesa de jantar, e também a gente precisa verificar se ele vai encaixar no 2º andar. A gente já vai subir para fazer essa verificação. O elevador a vácuo é um sistema muito interessante que utiliza bombas de sucção na parte de cima, drenando o ar que está em cima do elevador. Ele é uma cápsula que consegue se movimentar a partir dessa drenagem. Então ele sobe e desce a partir do fluxo de ar que é feito na parte de cima. Então o que a gente tem que conferir é se a gente vai conseguir instalar a central que tem essas bombas de sucção na parte de cima ou se a gente vai ter que deslocar ela. A parte interessante de conectar diretamente esse piso com o de cima é que já são áreas comuns da casa, então não está dentro de uma área privada. Com o elevador a vácuo chegando aqui, inevitavelmente essa mesinha teria que ser deslocada, mas poderia vir para cá. E um outro detalhe é que pela medição que nós temos deste piso até o forro de madeira aqui do telhado, significa que a gente não consegue instalar o equipamento inteiro aqui embaixo. E a gente teria que deslocar a sala de máquinas do elevador a vácuo. Esse deslocamento pode ser feito para dentro daquela casa de máquinas que está ali, ó, aquela portinha. E teria o ponto positivo de tirar um pouco o ruído também do equipamento aqui de dentro da sala. O elevador a vácuo que é vendido aqui no Brasil tem a capacidade de 200 kg e o tamanho dele é um pouco reduzido, então a pessoa, se tiver numa situação de cadeira de rodas, ela não consegue usar uma cadeira de rodas normal, tamanho padrão para entrar e sair do equipamento.
Então esse é um outro ponto negativo do equipamento. Agora vamos para o preço deste projeto. Lembrando que todos os preços que a gente apresentar aqui nesse vídeo são orçamentos reais que coletamos para esta casa, mas que tem data de validade. Então ao longo do tempo esses preços variam e são preços que são relativos também aos percursos e situações que encontramos aqui nessa casa. Preço do elevador a vácuo instalado aqui nessa casa: R$ 67.190. O sistema de resgate do elevador a vácuo é muito simples e eficiente. Se a energia acaba, o elevador simplesmente desce por gravidade, mas em baixa velocidade, para o andar inferior. E ao chegar no andar inferior, a porta do equipamento destrava. Outro ponto interessante do elevador a vácuo nesse local é que ele é um equipamento panorâmico. Ele é todo de acrílico, ele é transparente. Então ele não tem um peso visual, um impacto visual tão grande no ambiente. A segunda opção que avaliamos é um pouco parecida com a primeira, porque a gente vai aproveitar este mesmo espaço que já temos. Mas a engenharia é um pouco diferente. A ideia é instalar um mini elevador nessa parede, nesse espaço. A gente consegue aproveitar essa parede para instalar os trilhos do equipamento, instalar o sistema de tração em cima e fazer uma cabine que se movimente verticalmente por essa parede também, ocupando pouco espaço, precisando de pouca obra. Diferentemente do elevador a vácuo, onde você tem uma cápsula completa de cima a embaixo protegendo a movimentação do elevador, nesse tipo de solução não teria esse tipo de proteção. E por isso, neste caso, é extremamente importante haver sensores de segurança que façam o elevador parar durante essa movimentação. Este é um tipo de projeto que tem sido utilizado amplamente fora do Brasil e dentro do Brasil ele tem se desenvolvido aos poucos, mas ainda assim conseguimos encontrar esse tipo de solução no mercado e já fizemos com vários clientes. Nesse tipo de projeto seria possível fazer uma cabine com capacidade de 300 kg, onde coubesse o cadeirante com um acompanhante. Um ponto interessante desse equipamento também é que se você está dando uma festa do lado de baixo da casa, você consegue manter o equipamento estacionado aqui do lado de cima sem interferir com o espaço. Diferentemente do elevador a vácuo, que se ele estivesse estacionado aqui em cima, a área de baixo ainda estaria ocupada pela caixa de corrida dele. O preço de instalar um mini elevador aqui, já com o produto e a instalação, seria de R$ 52.300. Você vê que nas propostas desse vídeo, alguns valores estão separados dos preços dos produtos, que são adicionais que a gente escolheu para o equipamento ficar dentro das especificações que a gente acharia adequado. Neste caso, a gente acredita ser totalmente importante um sistema de resgate automático no elevador. Assim como esta opção, como todas as outras, nós já incluímos sistema de resgate automático, que significa que se a energia acaba no meio do percurso do elevador, vai haver um sistema de abastecer o elevador para ele terminar de movimentar e liberar o passageiro, que é uma especificação que nós consideramos primordial para residências, onde, imagine, a pessoa está sozinha em casa e fica presa no elevador. Então, esse é um tipo de situação que a gente contorna tendo a garantia de sistemas de resgate de passageiros. A terceira opção de elevador, ela é bastante diferente dessas duas que a gente já apresentou, mas ela não está muito distante. Ela está logo aqui. É uma situação um pouco mais difícil de visualizar, mas acredito que você vai conseguir ver. A ideia seria abrir uma porta bem nessa parede aqui, e assim como na parede lá embaixo, daqui a pouco a gente mostra lá embaixo para você entender. E nesse caso seria importante a porta ser uma porta de elevador automática. Então seria como aqueles elevadores de prédio que você está mais acostumado a ver. Isso porque uma porta manual aqui, ao nosso entendimento, ele cortaria muito o fluxo do corredor e dificultaria a locomoção dentro do equipamento. Imagine uma cadeira de rodas aqui com uma porta manual, não dá certo. Então aqui agora a gente está falando de elevadores residenciais que você vai ver terão de ser instalados lá do lado de fora, mas que as portas estarão aqui do lado de dentro. Para você entender onde está o andar de baixo, a saída do elevador no andar de baixo,
Ele está bem aqui, ó. Para o elevador sair naquele local que a gente mencionou, a outra porta teria que estar bem aqui. Não é uma situação 100% ideal, porque não é um corredor tão amplo, mas temos que lembrar que a gente está falando de uma reforma, uma adaptação, e a gente tem que trabalhar com a situação real que a gente tem aqui. Mas o elevador abrindo com a porta automática, é possível sim fazer uma movimentação por dentro aqui. Como eu disse, para o elevador sair com as portas do lado de dentro da casa, a gente vai precisar de construir a infraestrutura do equipamento aqui fora. E essa é uma solução bem comum, bem clássica em locais já construídos. É o elevador externo. É exatamente essa solução, que o maquinário está fora da casa e a porta está do lado de dentro. Aqui a gente vai precisar, obviamente, de mexer nesse telhado. A gente vai precisar de passar por cima desse telhado para ter toda uma estrutura que permita a cabine do elevador sair dessa posição e chegar na posição lá do lado de cima, através dos seus trilhos, através da sua motorização. Então, para essa estrutura existe um custo, existem soluções, existe uma reforma, mas primeiro eu vou tratar aqui do preço do elevador. E para o elevador nessa posição, um elevador residencial, a gente coletou 3 propostas com especificações de elevadores diferentes, entre elevadores hidráulicos e elevadores elétricos. Lembrando que aqui a gente já está considerando portas automáticas para o elevador, essas portas em inox, uma cabine de elevador em inox com corrimão e espelho. Então é um tipo de acabamento de alto padrão. A primeira proposta de elevador hidráulico que temos aqui, para 2 paradas, é uma proposta de R$ 74.500, já instalado. A segunda proposta de elevador hidráulico está aqui por R$ 98.640. E a terceira proposta do elevador de tração é uma proposta de R$ 104.400. O elevador de tração é um sistema mais tecnológico que precisa de mais infraestrutura para ser construído. Já o elevador hidráulico é mais simples. E como aqui é uma casa de só 2 paradas, é uma aplicação possível. Os elevadores de tração de hoje não precisam de uma casa de máquinas. A máquina de tração é instalada diretamente acima do elevador. Já o elevador hidráulico precisa de uma pequena casa de máquinas, que poderia ser instalada na lateral da caixa de corrida. A caixa de corrida é uma estrutura de vigas, pilares e fechamento, ou enclausuramento, que é o termo técnico. É onde serão instaladas as portas de pavimento, as guias do elevador, os sistemas de segurança, de sinalização elétrica. É onde a cabine se movimentará verticalmente. É a estrutura que protege as pessoas do movimento do elevador. No caso do elevador de tração, é onde estará também instalado o contrapeso, o limitador de velocidade. E no caso de elevador hidráulico, o pistão. Para fazer uma caixa de corrida de um elevador, tem 3 opções principais que nós recomendamos e que são as mais usuais no mercado também. A primeira é fazer a caixa de corrida toda em alvenaria, ou seja, pilares, vigas de concreto, paredes em alvenaria. É uma opção que ela é mais barata em termos de custo, mas tem a situação de você ter que arrumar um bom pedreiro que vai conseguir construir uma estrutura que realmente vai adaptar bem com o elevador. Para uma caixa de corrida de alvenaria em 2 andares, eu estimaria algo na faixa de R$ 20.000. Uma ordem de grandeza, a gente sabe que esses valores variam muito com a mão de obra, a região, mas dentre as 3 opções seria mais barata. A segunda opção seria fazer com uma estrutura metálica, a parte estrutural, e fazer o fechamento em placa cimentícia. Das 3 opções, ela é a mais prática, né? Muitas empresas de elevadores têm oferecido a estrutura metálica para a caixa de corrida já dentro da oferta do elevador. É claro que é um preço separado do preço que eu passei ali, mas eles já passam a estrutura metálica perfeitinha, certa para o elevador deles ser instalado. E eles já montam essa estrutura metálica e montam o elevador. O que resta para você é fazer o fechamento com a placa cimentícia. A placa cimentícia, como talvez você já saiba, ela é uma estrutura muito mais fácil de se trabalhar do que a alvenaria, né? Você vai basicamente fixar essas placas na estrutura que você já tem e você vai fazer uma pintura para ter o acabamento
de acordo com o que você quer ter. Uma estrutura dessa, eu estimaria um custo na faixa de R$30 mil, considerando de material aí algo em torno de 20 e poucos mil e o restante de mão de obra de instalação. Como eu disse, valores que podem variar. A terceira opção seria fazer a estrutura metálica, mas em vez de fechar com a placa cimentícia, você fazer um fechamento em vidro. E essa é uma opção que ela é bem bonita, ela é bem impactante em termos visuais. Você tem um elevador panorâmico. Então, para quem está do lado de fora da casa, vê aquela estrutura, valoriza a casa. Quem está dentro do elevador também consegue ver o ambiente externo durante a movimentação. Então, uma solução arquitetônica bem cobiçada. E o custo para uma estrutura dessa de 2 andares, eu estimaria algo em torno de R$40 mil. Estrutura, partes de vidro, aqui seriam 2 faces de vidro, né? Porque as outras 2 faces já são de alvenaria. Então isso depende também de quantas faces de vidro você está usando. E incluindo também a parte da mão de obra. Lembrando que esses valores, eles são a parte dos valores de elevador que a gente passou inicialmente. Então você vai escolher um dos elevadores, você vai escolher também uma estrutura e esses valores vão ser somados nesse caso. Caso você já tenha uma caixa de corrida, pode considerar o preço do elevador só. Os primeiros 2 equipamentos que nós avaliamos, eles eram totalmente internos à casa. Esse terceiro equipamento, você viu que apesar da interface da porta dele ser interna, ele era um equipamento externo. Dentre todas as opções de elevador que a gente avaliou para essa casa, essa última que a gente acabou de passar, são as opções de maior investimento, talvez também seja de maior benefício para a casa. Mas detalhes de infraestrutura, requer uma reforma mesmo. E outro ponto que vale a pena a gente considerar também é que para colocar esse elevador seria necessário abrir esse telhado. Então vem cá ver a estrutura dele. A gente ia precisar de uma área considerável, de 1,5 m por 1,5 m, algo como se fosse isso aqui, esse canto. E então eu teria que ter feito uma segunda estrutura de madeira ou metálica para sustentar o telhado, para que pudesse abrir aqui, subir na estrutura metálica ou a estrutura de alvenaria e depois que a caixa de corrida estivesse pronta, ainda fechar para não ter questões de vazamento. Outro segundo ponto que é negativo também em realizar essa solução é a questão da vaga da garagem. Uma vez que a gente aqui, fazendo o elevador aqui, a gente perde uma das 2 vagas de garagem da casa. Como eu disse no início do vídeo, nós gostamos de avaliar todas as possibilidades de elevador para casa antes de definir uma. E ao rodar a casa a gente encontrou este lugar aqui, que seria, vamos dizer, a opção mais reservada para o elevador, utilizando um espaço menos utilizado na casa. Então aqui realmente configuraria como se fosse uma expansão da casa, ao invés de pegar um espaço já utilizado. A gente viu no início perdendo um pouco da sala, perdendo um pouco do mezanino, do escritório. Na segunda opção a gente perdeu um pouco ali da garagem, a gente mexeu muito no telhado. Essa opção aqui tem uma peculiaridade de não mexer quase nada em estrutura. Você vê que a gente tem um vão totalmente livre para trabalhar com o elevador nessa área. E isso facilita muito em termos de obra e em termos de aproveitamento da casa em si. Essa opção aqui, o lado negativo dela é que os acessos delas não são tão bons. A gente tem uma lavanderia aqui embaixo, mas talvez fosse o caso de fazer um acesso aqui, conversando com essa área que é mais de lazer. Então aqui está o andar de cima. Ali estava a lavanderia, aqui está o quarto da doutora Rosângela. Então, como eu mencionei, a questão do acesso, apesar que lá a gente consegue contornar para uma área comum, aqui a gente está numa área bem reservada da casa, o que no final das contas acaba restringindo talvez o acesso do equipamento pela proprietária e não para uma casa como um todo. Então esse é um ponto de atenção bem importante na hora de considerar a escolha do local. Já com relação ao equipamento, a gente tem 2 possibilidades que a gente analisou aqui. E a gente trouxe algumas opções que são mais baratas, né? Aqui a gente está conseguindo trabalhar com portas manuais, porque a gente tem bastante espaço ali embaixo para abrir uma porta e a gente também tem bastante espaço aqui na área de cima para isso.
A opção número 4, a gente está falando de uma plataforma de acessibilidade, daquelas que você vê em comércio mesmo, que tem aquela portona manual, aquele equipamentinho semi-cabinado e aquele equipamento que você tem que ficar segurando enquanto você sobe e você desce. Esse equipamento, a gente conseguiu orçar ele no valor de R$ 59 mil, sendo 54.500 mais 4.500. E, Rômulo, 59 mil, uma plataforma não deveria ser mais barato, deveria ser 25, ser 30 mil reais? É porque nesse caso também a gente considerou, junto do orçamento, a construção da caixa de corrida pelo próprio fornecedor. Ele já vai entregar tudo. A última opção que a gente considerou aqui, que é a quinta opção, é o que a gente chama de uma plataforma residencial, ou seja, um equipamento cabinado, né? Ao entrar no elevador você vai ter a cabine toda fechada, você vai ter espelho, você vai ter uma cabine em inox, você vai ter uma sensação de estar entrando num elevador. Você tem uma caixa de corrida também panorâmica, então seria um equipamento de um padrão legal. E você tem a funcionalidade de apertar o botão uma única vez e o elevador subir. Então ele é um sistema automatizado, você tem a segurança da barreira eletrônica na porta. E este projeto saiu no valor de R$ 66 mil, já com a caixa de corrida construída, ou seja, é uma caixa de em torno de 30 mil e um equipamento em torno de 36.500. Ambos os sistemas mencionados, eles têm sistema de resgate automático, mas um ponto negativo desses dois equipamentos, ao meu ver, é o fato deles estarem bastante expostos ao sol, então isso acaba agredindo um pouco o equipamento. E também a chuva, quando a gente tem essa área toda, se chover vai cair dentro da caixa de corrida, então é muito necessário nesse tipo de situação conseguir proteger o equipamento dessas intempéries para ele durar mais tempo. Com isso, a gente fecha as 5 opções de equipamento que a gente avaliou para essa casa. E eu gostaria de saber agora, o que você achou? O que você achou dessas possibilidades, desses preços? Esses preços são mais altos do que você imaginava? São mais baixos? E mais uma pergunta, você vai colocar o elevador na sua casa? Você pretende tocar um projeto desse? Eu te recomendo fortemente agora acessar meuelevador.com, onde nós temos acesso ao maior número de fornecedores do mercado, com as melhores condições de negociação, e nós te damos um suporte especializado de engenharia e comercial para você fazer a melhor compra de elevador possível no Brasil hoje. Tudo isso acessando meuelevador.com você vai encontrar. Agora a opção bônus, cortesia especial do meuelevador.com para você que ficou até agora. Bem nessa escada. Aqui muitas vezes a gente tem a opção de uma cadeira elevatória. Aquele sisteminha que você senta aqui, não sei se você já viu na internet, uma cadeirinha que senta acompanhando essa escada. E se a escada do seu imóvel for totalmente reta, pode ser uma boa opção. Você consegue encontrar às vezes uma cadeira elevatória por R$ 25 mil hoje no mercado. Neste caso, como a cadeira elevatória faria uma curva, ou seja, ao descer aqui, essa cadeira teria que fazer uma curva até chegar lá embaixo, isso deixa o projeto muito mais caro. Às vezes passa de R$ 100 mil um tipo de projeto desse, simplesmente porque tem que fazer essa curva. E agora, o que vai acontecer nessa casa? Nós vamos apresentar todas essas opções para a doutora Rosângela, uma por uma, com até bem mais detalhamento do que a gente conversou aqui, trazendo pontos mais específicos de cada projeto. E vamos ver assim o que ela tem o que ela prefere. E a gente vai dar o suporte todo necessário para levar esse processo até o final, para ela ter o projeto do elevador dela dos sonhos. Quando esse elevador estiver instalado aqui, eu vou retornar para fazer mais um vídeo para vocês mostrando como foi.